Estimado Dr. Roberto Carlos Cedrezi, então, faço o primeiro aos 45. Claro que eu já fiz e já tenho muito mais de 45, mas faço o primeiro. Cada ano eu tenho que voltar no médico sem achar que é necessário, mas eu tenho que voltar. É importante cada ano? Ou tem um prazo maior para fazer o PSA, a consulta, o toque? Tá. Às vezes é difícil de responder isso, né? Porque, assim, várias sociedades preconizam em épocas diferentes e coisas um pouco diferentes. Está se procurando, assim, o que é ideal em termos de rastreamento. O que a gente vê é que no Brasil a gente tem poucos dados nossos. Nós nos baseamos por dados de trabalhos americanos ou europeus. Números nossos mesmo a gente não tem grandes trabalhos. Esses trabalhos são feitos com base em estudos populacionais. São assim, 140, 120 mil pessoas. E uma turma põe para fazer o rastreamento em determinado período e outra turma para não fazer, e divide, e aí você vai depois analisando os dados. Os estudos mais antigos estão com 9, 10 anos, agora estou fazendo 9 anos de tempo de evolução, assim, para eles começarem a captarem os dados e analisarem os dados todos. Algumas sociedades, por exemplo, a sociedade europeia, ela faz às vezes, em alguns grupos, com 40 anos um PSA, só um PSA. Se esse PSA dá menos de 1, eles dizem que o cara tem 1,23% de chance de ter um câncer de próstata futuro. Mas se dá mais de 1, o cara fica para 3,3%, é o dobro de chance. Então eles dizem, ó, esse cara vai repetir com 45 ou vai repetir numa periodicidade porque ele vai precisar de um acompanhamento, o outro fica um pouco mais para trás. Os americanos estão fazendo o primeiro exame, recomendando aos 55 anos. Com uma periodicidade, se o PSA dá baixo no primeiro exame, fazer de 2 em 2 anos de segmento, não anual. A sociedade brasileira, a nossa sociedade, com os dados que nós temos atual, no consenso da sociedade, diz 45 anos, se você tem fatores de risco. Quais são? Obesidade, o cara que é obeso, é considerado um fator de risco para aumento de câncer. Se tem raça negra, porque os negros têm maior incidência. Tá, mas daí no Brasil, 80% dos brasileiros têm um gene de raça negra. Então quem não tem um pé na África no Brasil? Pega, eu tenho. Claro. Sabe? Então fica difícil. O histórico familiar? Histórico familiar, se tem alguém que tem câncer de próstata na família. Sabe? Esses são os históricos para 45 anos. E aos 50 anos, o cara que não tem histórico nenhum, e a periodicidade anual. Anual. A sociedade brasileira recomenda isso. Mas eu digo, a sociedade europeia tem algumas recomendações um pouco diferentes, a sociedade americana tem outras recomendações um pouco diferentes, e todo ano esses guias têm uma certa, conforme os dados que vão surgindo, tem uma certa mudança nessa situação. Mas aqui o que a gente tem hoje como fazer a partir dos 50, se tu não tem nenhum fator de risco, e periodicidade anual. Se tem algum fator de risco, a partir dos 45, com periodicidade anual. Nós falamos ali, a raça negra, obesidade, histórico familiar, a alimentação leva também algum prejuízo para o desenvolvimento do tamanho da próstata e, consequentemente, um câncer de próstata? A bebida, o cigarro, essa coisa toda aí, a droga, enfim. Aumenta a chance do câncer nas pessoas com alimentação baseada em gordura saturada. O excesso de gordura na alimentação aumenta o risco do câncer. Eles têm porque os americanos fizeram um trabalho com japonês no Japão, que come muito peixe e alimentação pouco gordurosa, tem uma incidência de câncer de próstata baixa. O mesmo japonês, se ele vai para os Estados Unidos e começa a comer comida gordurosa, ele bate na estatística igual ao americano, ele aumenta a incidência dele. Então o risco de comida gorda existe. O álcool? O álcool não. Não. Droga? Droga não. Cigarro também não? Cigarro daí entra para tudo, né? Aí entra posso tudo. dizer, para câncer de bexiga entra com certeza. Entra com certeza. Câncer de bexiga é um dos fatores mais importantes. Bom, a próstata, claro, o homem tem a próstata, a mulher não tem a próstata. O câncer da mulher, então, seria no útero, vamos dizer assim? É diferente. É diferente? O jeito câncer que similar da próstata, para você ter, é o câncer de mama na mulher. Na mulher. Da onde dá... Por isso tem o outubro rosa e o novembro azul, então. É mais ou menos vamos dizer assim, não é bem isso, mas é uma correlação. O câncer de útero é um câncer ligado ao HPV. Diz que há uma doença que eles acham que o câncer de útero pode ser uma doença que tem um componente sexualmente transmissível.
Por isso que está se vacinando as meninas de 11 anos para HPV, para diminuir o HPV, que é um vírus, para diminuir no futuro a incidência do câncer do colo do útero. Do colo do útero. Que é um câncer que mata muito também. Já a questão de gene está relacionada mais parecida ao câncer de próstata, a deficiência genética, com o câncer de mama. Né? Tanto que quem tem câncer de mama na família tem também, aumenta um pouquinho o risco para o câncer da próstata. Estimado, eu deixava a pergunta antes nós íamos no intervalo. O tamanho da próstata... É, o tamanho da próstata. Eu trouxe uma maçã. A maçã é bem grande. A maçã ela é bem menor que a maçã. Uma noz. Uma noz, aquelas nozes de Natal, essa chilena, que é a maior, não a pecan, que é a noz chilena, é o tamanho de uma próstata normal, mais ou menos 20 gramas, que é a quantidade, seria o peso do tecido. E quando ela está com ela problema, ela cresce? Cresce, pode chegar uma maçã? Desse tamanho até uma laranja umbigo, pode 250, 500, 400 gramas. Pode chegar. É onde ela vai, o que ela aí provoca? A hipertrofia benigna aumenta, porque a próstata envolve o canal. Aí quando ela aumenta, ela comprime o canal da uretra, o canal da urina, ela fica na saída da bexiga. Abaixo da bexiga? Abaixo da bexiga. Abaixo da bexiga. Pelo reto você toca a próstata, mas você só toca a face posterior dela. Você só passa o dedo para sentir se tem um nódulo. Como a mulher faz o autoexame na mama, ela sente na mama se tem um caroço. O que o urologista faz, ele passa o dedo na próstata. Para ver se tem um nódulo. Esse é um nódulo. Mas esse nódulo ele percebe no tamanho dele ou é um caroçozinho? Tu percebe um caroço. Duro. Um caroço, duro. O tamanho, pela textura, né? Ela normalmente tem a textura fibroelástica, assim, essa textura aqui da coisa. Se você toca aqui e percebe uma coisa dura, é um nódulo endurecido. Se percebe qualquer caroço, daí é suspeito. Ela, na verdade, é uma glândula, né? É uma glândula acessória. Ela faz o que no ser humano ali? Ela produz espermatozoide? Não. Espermatozoide é produzido pelo testículo. Do total que você ejacula, 1% é espermatozoide. 70% a 80% é produzido pela próstata e os outros 20% a 30% é produzido pela vesícula seminal. Então, vesícula seminal e próstata produzem o líquido seminal, onde o espermatozoide é nutrido e nada para chegar até no óvulo. Para fecundar, Para fecundar. Poder fecundar, claro. Mas então, a próstata tem sua importância nisso aí, então. Exato, tem. Tem. A próstata tem importância fundamental, tanto que quando você opera a próstata, a pessoa, mesmo benigna, a pessoa pode ficar com ejaculação retrógrada, ela não consegue você ejacula seco, não ejacula para trás, porque diminui muito a quantidade do volume que você ejacula. Não. E quando opera para o câncer, daí não ejacula mais nada. Né? Você tem... Então, na verdade, quando ainda ejacula, mas com menos intensidades ou menos potência, é antes de fazer a cirurgia do câncer da próstata. São duas coisas diferentes. Tá, vamos clarear bem para a gente entender. Doença benigna é uma obstrução, certo? Cresceu uma coisa no meio do canal. Claro, eu posso ter o câncer de próstata ser benigno. Exato. Só que a próstata tem uma parte que é a zona periférica, que é onde dá o câncer. E tem a parte do meio dela, que é onde cresce a doença benigna. Por isso que você toca por fora, não interessa a zona da frente, porque ali não é uma sede frequente de câncer, é na zona periférica que você sente o nódulo. Então, o nódulo também, ele não dá sintoma, porque ele não comprime a uretra. Então, ele pode crescer um nódulo da próstata e o cara não ter sintoma. Agora, a doença benigna está relacionada a dois componentes. É o componente adenomatoso, que é o volume da próstata maior, e é o componente muscular, que é o tanto que ela aperta no canal. Porque ela tem um componente muscular também, que é dependente de receptores, que pode apertar o canal. Mesmo ela não sendo grande, ela pode dificultar a saída de urina. Então, o que você faz na próstata é, ou opera, se ela tem um tamanho, não é gigantesca, você opera ela por dentro do canal, você abre um buraco para a pessoa urinar melhor. Quando é a doença benigna. E quando é maligna? Daí você tem que tirar toda a glândula. Daí a prostectomia radical. Daí você tira a próstata, as vesículas seminais junto. Você tira não só a próstata, como tira as vesículas seminais, mas toda a glândula você tira. E aí o fator ejacular do homem deixa de existir? Não tem mais. A ereção deixa de existir? O pistulim? O pistulim, existe um alto índice de disfunção erétil, porque você mexe nos nervos que são muito próximos da próstata. Então a cirurgia de preservação da potência, ela tenta preservar esses nervos. Nem sempre consegue, porque às vezes o tumor cresceu, o sangue, são nervos muito finos, também no fino, que você não consegue perceber e visualizar claramente. Isso é mais difícil de você visualizar isso, muito difícil de ver, mesmo nas cirurgias
videolaparoscópicas com o robô, como é feito, você não vê claramente, a tragédia do nervo está ali, você vai soltar, mas